Como a relação proteína-energia pode auxiliar no tratamento do lipedema? Quer saber? Fica aqui comigo! Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui novamente. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista. Nesse vídeo eu quero explicar o que é essa relação proteína-energia e como ela pode te ajudar no seu tratamento do lipedema. O que é o lipedema? O lipedema é um acúmulo excessivo e desproporcional de gordura nos membros inferiores de mulheres. O excesso de gordura vem acompanhado de uma inflamação crônica que gera muito inchaço, muito edema e muita dor. Já foi demonstrado na literatura científica que além dessa disfunção do tecido adiposo, também ocorre uma disfunção do tecido muscular, que gera uma fraqueza e uma hipotrofia muscular. Inclusive eu já fiz outros vídeos sobre lipedema. Em um deles eu mostrei o artigo científico que analisou essa disfunção muscular. Se esse assunto te interessa, deixo a indicação para que você possa assistir esses outros vídeos sobre o lipedema. Uma pessoa no tratamento do lipedema, ela dificilmente consegue alcançar o resultado fazendo uma simples restrição calórica. Se a pessoa não reduzir essa inflamação crônica, ela não vai conseguir reduzir o volume, o excesso de gordura do membro inferior. O que isso significa? Que uma dieta convencional, aquela que recomenda que o consumo médio de carboidratos deve variar entre 45% a 65% das necessidades diárias, não vai ser eficiente para tratar o lipedema, não vai conseguir tratar o lipedema, porque dentro desse padrão de dieta, uma pessoa vai ter vários picos de insulina no decorrer do dia. E essa hiperinsulinemia, essa insulina elevada, é uma das principais causas de inflamação crônica. Então, o objetivo da dieta para tratar o lipedema é reduzir a inflamação crônica. Como é que a gente faz isso? Reduzindo a insulina. Isso sem contar que uma pessoa que tem esses picos constantes de insulina, isso com o passar do tempo vai fazer com que a pessoa se torne resistente à insulina. E é isso que eleva, que deixa esse nível alto de insulina constantemente, continuamente. Então a pessoa precisa reduzir a insulina, precisa tratar a resistência insulínica para a gente consiga diminuir, por sua vez, a inflamação crônica e assim a pessoa consegue ter um resultado melhor, um resultado mais eficiente no tratamento do lipedema. Quais são os alimentos que mais aumentam a insulina, já que a nossa abordagem, o nosso objetivo vai ser reduzir a insulina? Então a gente precisa reduzir os alimentos que mais aumentam a insulina. São os alimentos ricos em açúcar, ricos em carboidratos de uma forma geral. Açúcar e carboidrato são sinônimos. A gente vai encontrar alimentos com muitos açúcares, com muitos carboidratos, em farináceos, tudo quanto é produto que tem farinha branca, pães, biscoitos, massas, pizzas, doces, bolos, tortas, sorvetes, biscoitos, bolachas. Nos grãos, o arroz, o centeio, a cevada, além do trigo, quinoa. Em leguminosas, em tubérculos, todos os tipos de batatas, mandioca, cará, inhame. Em várias frutas, a gente também vai encontrar muita sacarose, então a gente vai ter muito açúcar em grande parte das frutas. Esses alimentos, eles precisam ser reduzidos para que a gente consiga reduzir a insulina e, por sua vez, a gente consiga diminuir a inflamação crônica. E esses alimentos que mais aumentam a insulina são, na verdade, os alimentos ricos em energia e baixos em proteína. Eu já estou começando a introduzir o conceito do que é relação proteína-energia. Antes de contar o que é relação proteína-energia, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, para que você possa ser notificado assim que eu publicar novos vídeos. O que é proteína, essa relação proteína-energia? Esse é um conceito que ganhou mais visibilidade, mais popularidade quando o médico americano Dr. Ted Naiman publicou um livro sobre esse assunto, mas esse é um conceito anterior que vem da ecologia nutricional e de uma forma
bem resumida, a ecologia nutricional estuda o que o ser vivo precisa comer e como ele lida com a oferta de alimento no ambiente, ou seja, o que o animal come em relação ao que está disponível para ele. Já foi identificado que muitas espécies animais mantêm uma ingestão diária de proteínas dentro de limites muito estreitos, não alteram muito a quantidade de proteína. E como que o animal consegue fazer isso? Se ele não tem tabela nutricional, se ele não tem plano alimentar, se ele não consegue pesar um alimento, se ele não tem um alvo de proteína para alcançar, como é que o animal consegue comer basicamente a mesma quantidade de proteína? Esse conceito ele foi desenvolvido no contexto animal, mas como nós também somos animais, esse conceito pode ser aplicado para a gente também. E dentro desse conceito da ecologia nutricional, existe uma hipótese da alavancagem de proteína. O que é isso? Dentro dessa hipótese, nós priorizamos o consumo de proteína em detrimento dos outros 2 macronutrientes energéticos, que são os carboidratos e gorduras. E nós comemos até que as nossas necessidades proteicas sejam atingidas, independentemente do valor calórico. Como eu falei para vocês, carboidratos e gorduras são macronutrientes energéticos, porque eles vão conferir energia. As gorduras desempenham várias outras funções, mas eu vou pegar aqui essa função em comum com o carboidrato, que é a função energética. Então, daí vem o nome relação proteína-energia, porque é uma relação entre a quantidade de proteína e os outros 2 macronutrientes energéticos que nós temos, que são carboidratos e gorduras. A proteína é o macronutriente mais importante, é o indispensável. A proteína é responsável pela formação de todos os tecidos do nosso corpo, incluindo músculos, peles, unhas, cabelos. É um componente essencial de enzimas, hormônios, anticorpos, neurotransmissores. Proteínas vão promover o crescimento e a renovação tecidual. Além disso, as proteínas desempenham um papel fundamental na sensação de saciedade e controle do apetite, porque a proteína estimula um hormônio chamado de leptina. A leptina sinaliza para o cérebro que nós já estamos satisfeitos. Então a proteína é importantíssima para a gente desenvolver, para a gente aprimorar o nosso controle de saciedade e apetite. A proteína também é o macronutriente que tem maior efeito termogênico no organismo. Cerca de 25 a 30% das calorias da proteína são gastas no próprio processo de digestão da proteína. Isso significa que 1/3 do que você come de proteína vai ser direcionado para a própria digestão dela. Quando a gente compara esse efeito termogênico com carboidratos ou gorduras, o efeito termogênico dos carboidratos é de 6 a 8% e o das gorduras é de 2 a 3%. O da proteína é significativamente maior. Esse artigo, que foi publicado em 2023, ele ressalta exatamente essa questão da alavancagem proteica e menciona que esse forte apetite humano por proteínas aumenta a ingestão de alimentos quando essa proteína dietética está diluída. Então isso leva ao consumo excessivo de alimentos que são baixos em proteínas. O que eu estou querendo dizer? Uma refeição rica em proteínas nos mantém saciados por mais tempo, reduzindo a vontade de comer em excesso. Isso vai fazer com que se torne mais fácil manter um déficit calórico, que vai ser importante no tratamento do lipedema, e também vai fazer com que nós consigamos diminuir a inflamação crônica, que é mandatória no tratamento do lipedema. E o que a gente encontra no mundo atual é exatamente o contrário. A gente tem uma oferta muito grande de alimentos ricos em caloria, em energia, mas eles são pobres em proteínas. Os alimentos industrializados, de uma forma geral, eles se enquadram nesse contexto. Uma pessoa que come muitos ultraprocessados, ela vai comer de forma excessiva, mesmo que ela não queira, mesmo que ela não perceba. Por quê? Porque vai ser preciso uma maior quantidade desses alimentos para a gente alcançar um nível mínimo de proteínas. Quem regula isso é o sistema nervoso. Enquanto a gente não atinge esse nível mínimo de proteínas,
o cérebro continua sinalizando fome. Dito em outras palavras, a relação proteína-energia é exatamente uma forma de medir o quão rico em proteínas um alimento é em relação ao seu valor calórico. A relação proteína-energia, ela pode ser calculada analisando a quantidade de proteína, dividindo essa quantidade pela soma dos carboidratos e das gorduras. Se essa relação for próxima de 1 ou maior que 1, quanto mais próxima de 1 ou maior que 1, melhor é a relação proteína-energia do alimento. Só que essa forma de medir, você vai precisar fazer umas continhas, vai precisar somar a quantidade de carboidrato com a gordura, vai precisar dividir isso pela quantidade de proteína. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma forma mais simples ainda. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Uma carne vermelha tem relação proteína-energia de 2,3, 2,5. Ovos tem relação proteína-energia igual a 1. E iogurte tem relação proteína-energia de 0,8. Carnes, ovos e iogurte são alimentos que têm uma boa relação proteína-energia e eles vão conferir mais saciedade. Diferentemente, quando a gente compara com um pão. Um pão tem uma relação proteína-energia de 0,19. Um biscoito tem uma relação proteína-energia de 0,12. Então, esses alimentos, como tem pouca quantidade de proteína, a gente acaba comendo mais desses alimentos, a gente acaba tendo um excesso calórico, um excesso de energia, porque tem pouca proteína. Uma forma mais simples de calcular essa relação proteína-energia é multiplicando a quantidade de proteínas. Você vai pegar a tabela nutricional, vai ver a quantidade de proteína da tabela e vai multiplicar por 10, que basta colocar um zero no final, você não precisa nem fazer conta. O resultado da proteína vezes 10 deve ser maior que a quantidade de calorias do alimento. Vou comparar aqui um iogurte. Na tabela nutricional, nós temos 2,3 gramas de proteínas. Quando a gente multiplica isso por 10, isso vai dar 23. 23 é menor que 62. Esse é um alimento que tem baixa relação proteína-energia. Comparem esse outro iogurte, cuja quantidade de proteínas aqui da porção são 10 gramas. Se a gente multiplica isso por 10, 10 vezes 10, vai dar 100. 100 é maior que 66, o valor calórico desse iogurte. Então, esse iogurte, ele tem uma relação proteína-energia maior. O que é mais importante aqui, né, nessa relação proteína-energia? É exatamente comparar produtos similares. Se você estivesse olhando esses produtos para comprar, você, ao conhecer a relação proteína-energia e sabendo aplicar a relação proteína-energia, você pode levar para casa um produto que tem uma qualidade nutricional melhor. Um produto que tem mais proteína, que vai te deixar mais saciada, um produto que vai te inflamar menos. Claro que se você for analisar alimentos que possuem basicamente carboidratos e gorduras, eles não vão ter uma boa relação proteína-energia. Vou comparar aqui um doce de leite com uma Nutella. Doce de leite tem quantidade de proteínas aqui igual a 2. Se a gente multiplica por 10, isso vai dar 20. 20 é menor que 72. A Nutella, 1,3 a quantidade de proteína. Se a gente multiplica por 10, isso vai dar 13. 13 é bem menor que 108. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui para vocês é que a relação proteína-energia, ela não vai ter como objetivo fazer com que você chegue nesse nível, que você verifique o que é melhor, qual que vai ter uma relação proteína-energia um pouco melhor, um doce de leite ou uma Nutella. Não é esse o caso. Uma pessoa que quer tratar o lipedema, ela precisa reduzir o consumo de açúcar, de farináceos, de óleos vegetais refinados, porque a gente precisa reduzir a inflamação crônica. Como é que a gente reduz a inflamação crônica? Reduzindo insulina. Quais são os alimentos que mais estimulam a insulina? Aqueles alimentos que eu citei no início do vídeo, que são os alimentos fontes de carboidratos, são alimentos ricos em açúcar. Uma pessoa que retira esses produtos, uma pessoa que passa a comer comida de verdade, ela já estará reduzindo o aporte de energia proveniente do carboidrato. E ela também já vai estar aumentando o consumo de proteína, porque ela vai trocar, ela vai passar a consumir mais comida de verdade.
Então essa pessoa já estará melhorando a relação proteína-energia de uma forma natural. Mas ainda assim, mesmo uma pessoa que optou por reduzir os produtos industrializados, às vezes ela pode errar nas escolhas de alguns produtos. A exemplo do que eu mencionei, da comparação que eu fiz aqui com o iogurte. O iogurte é um alimento que pode estar dentro de uma estratégia alimentar para o tratamento do lipedema. Só que existem vários tipos de iogurtes. E o objetivo de te ensinar a calcular a relação proteína-energia aqui é exatamente te possibilitar, te dar essa autonomia para você saber escolher qual é o melhor produto para você levar para casa. Essa relação proteína-energia, ela pode te ajudar a escolher produtos melhores que vão ter uma qualidade nutricional melhor. Quais são as dicas? Olhe os rótulos dos alimentos. Com essa possibilidade de só acrescentar um zero no valor da proteína, fica muito fácil. Você não precisa fazer conta, isso fica bem simples no momento em que você estiver comprando um produto. Compare produtos similares. A exemplo do que eu fiz aqui, você vai comprar um iogurte, compare algumas marcas. Escolha aquela marca, aquela opção que tem uma relação proteína-energia melhor, maior. A cada vez que você for comprar, a cada vez que você for ao supermercado, escolha um produto para analisar. Um dia você analisa iogurtes, outro dia você analisa um requeijão. E à medida que você for fazendo isso, você já vai passar a automatizar quais são os produtos melhores, as marcas melhores, que vão te nutrir, que vão te deixar saciado, que vão inflamar menos, e isso vai ser mais eficiente para o tratamento do lipedema. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Você pode também deixar comentários ou sugestões, quem sabe a sua dúvida ou a sua sugestão não vira um próximo vídeo. Te aguardo então no próximo vídeo.